Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e agora nós vamos falar do padrão de projeto Factory, tá bom? Então, vamos fechar aqui todas as nossas classes, tá? E vamos falar agora aqui do padrão de projeto Factory, tá? O Factory, pessoal, ele é um padrão de projeto que ele é utilizado para centralizar, né, o processo de criação de objetos em um único lugar, né? E aí ele é interessante quando nós temos várias variações de objetos, tá bom? Então, vamos primeiramente, né, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o objetivo dele, tá bom? E aí nós vamos dizer o seguinte, tá? Este padrão de projeto é utilizado para centralizar o processo de criação de objetos em um único lugar. É ótimo para trabalhar quando temos várias variações de objetos, tá? Então, esse daí é o Factory, tá bom? Vamos fazer aqui um diagramazinho básico aqui do Factory aqui para a gente poder, né, entender um pouquinho melhor, tá? Então, vamos supor aqui, né? Deixa eu pegar aqui esse item aqui, vamos colá-lo aqui, tá? Então vamos supor que nós temos aqui, deixa eu aumentar aqui, que eu acho que vai ficar melhor para explicar. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma classe chamada comida, né? E aí nós temos mais duas outras classes aqui. Vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, né? Nós temos aqui uma outra classe. E essa outra classe aqui eu vou chamar ela de pizza. E essa outra classe aqui eu vou chamar ela de sanduíche. Tá? Então, vamos supor que nós temos aqui, né, uma herança, né? Então, a pizza, ela herda de comida, tá bom? E o sanduíche também herda de comida, tá? Vamos supor que nós temos várias variações de pizzas aqui. Então, para cada pizza aqui, né, nós, na teoria, né, para essa situação aqui, nós teríamos várias classes aí, né, que estariam herdando, tá? Da classe sanduíche e da classe pizza, tá? Então, vamos supor que nós temos um cenário como esse daqui, onde nós temos aqui uma grande variedade aqui, ó, de variações de pizza, né? Poderíamos ter também aqui variedades aqui de comidas, tá? Então, quando você tem esse cenário, tá bom? O ideal é você usar o padrão de projeto Factory, tá? Porque aí o padrão de projeto Factory aqui nós vamos criar aqui, ó, um Factory, tá? E esse Factory aqui, ó, seria um Factory para comida, né? E aí nós teríamos também, tá? Um Factory tanto para pizza, né? Quanto para sanduíche, tá? Então, em vez de você criar várias classes, uma para cada variação, né?
de pizza, uma classe para cada variação, vai fazer várias heranças aqui, você vai fazer uma classe. E cada classe dessa ela vai ter o que? Ela vai ter ela vai ser uma fábrica das variantes da pizza, uma fábrica das variantes do sanduíche, uma fábrica das variantes de comida, tá bom? Então a gente reduz a quantidade de códigos aí, tá certo? Então, ó, vamos fazer um exemplo simples, tá? Mais prático aqui, que é o factoring, tá bom? E aí, para a gente fazer aqui o nosso exemplo, nós vamos fazer o seguinte, primeiramente aqui, nós vamos criar, né, um padrão de projeto aqui chamado pizza, aliás, um padrão de projeto factory, né? Mas nós vamos criar três classes aqui, nós vamos criar uma classe chamada comida, uma classe chamada pizza e uma classe chamada sanduíche, e depois nós vamos criar o padrão de projeto factory. Legal? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar uma classe dessas aqui para servir aqui de exemplo, né? Tá? De modelo aqui. Então, nós vamos criar aqui, tá? Deixa eu diminuir, aumentar aqui o tamanho. Então, aqui nós vamos renomear aqui, nós vamos fazer aqui a classe pizza. Classe pizza. E aqui na classe, vou fechar aqui o entrega, né? E aqui na classe pizza, tá? Nós vamos criar um conteúdo aí dentro. Também nós vamos fazer o seguinte aqui, nós temos, tá? A classe sanduíche. Sanduíche, então nós temos aqui a nossa classe sanduíche, tá? Nós temos aqui também a nossa classe comida, tá bom? Então vamos fazer aqui a nossa classe comida, tá? E aí, né, nós vamos fazer aqui também a nossa, né, Pizza Factory, tá bom? Então aqui nós vamos fazer aqui a fábrica das pizzas. Então nós vamos chamar ela aqui de Pizza Factory, tá? Então aqui nós temos aqui o Pizza Factory. Pizza Factory. Eu também vou criar aqui uma interface, tá bom? Então aqui, ó, no campo aqui da interface aqui, né, nós vamos criar aqui um new file aqui, nós vamos colocar aqui comida factory.php, tá? E esse comida factory aqui, ele vai ficar, né? O PHP dele aqui, vou colocar aqui namespace, tá? Ele tá dentro do namespace do interface, tá bom? E ele vai usar a classe comida, né? Cadê? Acho que eu não coloquei aqui ainda, né? Comida. Então vamos voltar aqui e use comida, tá? E aqui nós vamos ter aqui uma interface, tá? Interface comida factory. E a nossa interface aqui, nós vamos colocar o seguinte, nós vamos colocar um public function, tá? E vamos criar a seguinte, obrigar, né? Que quem for implementar a interface comida factory, obrigatoriamente vai ter que implementar a interface criar comida. E nós vamos passar um ID, né? Para o comida aqui, tá? E também nós podemos dizer qual é o tipo de retorno, tá? Deste futuro método, tá bom? Então temos aí o comida factory, tá? Agora nós vamos voltar lá no comida, tá bom? Lá na classe comida, e aí na classe comida nós vamos fazer
somente isso aqui, tá? Public, nome, tá? A nossa classe vai ter apenas isso daí, tá? Agora aqui na nossa classe sanduíche, tá bom? Na classe sanduíche nós vamos fazer o seguinte aqui, ele vai usar, né? Ele vai usar aqui a classe comida, tá? E nós vamos, tá? Estender, né? Lá do comida. Tá? Aqui faltou um ponto e vírgula aqui, tá bom? Extends comida, né? Deixa eu ver aqui porque que ele tá me dando erro aqui, porque não tem esse ponto e vírgula aqui, tá? E aqui nós vamos ter o que? Somente um public aqui. E aí nós vamos colocar aqui recheio. Nós vamos colocar aqui molho. E nós vamos colocar aqui com vegetais, tá bom? Então a nossa classe sanduíche e é só isso daí, tá? Aí nós temos aqui a nossa classe pizza, né? Que nós ainda não fizemos nada, tá? Então na classe pizza aqui nós vamos ter o seguinte. Nós vamos estender, tá? Nós vamos estender aqui a classe comida, tá bom? E aqui nós vamos colocar o seguinte, public, sabor 1, sabor 2, vamos colocar aqui com palmito, com borda, borda com recheio, tá? Então a nossa comida vai ser isso daí, tá? E aí agora nós vamos fazer aqui a nossa Pizza Factory, né? A Pizza Factory ela vai implementar, tá bom? A interface comida factory, beleza? Ela vai fazer essa implementação aí. E ela também aqui, nós precisamos colocar aqui o use comida, tá bom? Tá? Aqui, porque que ele está me dando erro aqui? Qual que é o erro aqui? Método não implementado, né? Eu não implementei o método ainda, né? Só por isso está me dando erro? Pois não seja por isso. Vamos implementar o método agora. Criar comida, tá bom? E aqui ele está me dizendo o seguinte, que, né, é esperado uma classe comida e eu não estou retornando essa classe comida ainda, né? Por isso que ele está me dando esse erro aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte agora, tá? Como eu não coloquei nenhum return aqui, ele está dando esse erro. Vamos fazer isso, tá bom? Quando eu informar lá no sistema, tá bom? Que o ID que eu informar aqui, ele for igual a 0, tá? Ele vai fazer um tipo de pizza, tá? Quando eu informar que o, né, ID, tá? E aqui eu tô fazendo uma atribuição, né? Aqui é igual, tá? Eu quero fazer uma comparação. Quando o ID for igual, né, a 1, tá? Ele vai, tá? Fazer um tipo de pizza, tá bom? E quando eu não informar nenhum nem outro, ele vai fazer um terceiro tipo de pizza, tá? Então, aqui vai ficar assim, né? Nós vamos fazer o seguinte, quando eu informar um 0, tá? Eu quero criar, né, uma nova pizza, tá? Eu quero criar uma nova pizza. E aí essa nova pizza aqui, né, ela vai ter o nome, entendeu? E esse nome dela aqui nós vamos colocar aqui, ó, pizza de calabresa, né? Pizza de calabresa, tá? O sabor 1 vai ser calabresa, né? O sabor 2
tá? Nós vamos colocar aqui queijo, tá bom? E aí, com o palmito, nós vamos colocar aqui o valor de false e borda com recheio. Borda com recheio, nós vamos colocar aqui true, tá? Então, quando eu informar um ID 0, né? Nós vamos ter essa variação de pizza aqui, tá bom? Eu vou pegar tudo isso daqui, vou copiar, vou colar aqui embaixo, tá bom? E aqui nós vamos fazer o que? Não é pizza mais de calabresa, aqui vai ser pizza de frango, tá? E aqui nós vamos, sabor 1 vai ser frango, né? Com queijo, tá? Aqui não é frango, tá? E aqui nós vamos ter com palmito sim e borda com recheio sim também, tá? Então, true. Quando não informar um ID nem sendo 0 e nem sendo 1, né? Ele vai fazer uma pizza misturada, né? Aqui ele tá faltando aqui eu fazer um return P, né? Porque eu tenho que retornar o objeto comida, tá? Observe que aqui em cima ele já tirou aquele erro, né? Então aqui eu vou retornar o P também, tá bom? E aqui, tá? Quando eu não informar nem ID 0 e nem ID 1, ele vai retornar para mim, né? Uma pizza misturada, tá? Vamos colocar aqui, ó, pizza mista, né? E aqui nós vamos colocar aqui presunto e ali queijo, tá? E aqui nós vamos colocar false aqui, tá bom? Então eu tenho aqui a minha fábrica de pizzas, tá bom? Eu tenho variações de pizzas aqui, né? E aí vamos lá no index agora pra gente, né, fazer a criação aqui da nossa pizza, tá bom? Então aqui nós vamos fazer o seguinte aqui, né? Nós vamos chamar aqui, ó, né, uma fábrica, e aqui nós vamos dizer o seguinte: New Pizza Factory, né? Nós vamos criar aqui, tá? Vamos fazer aqui um var dump aqui pra gente ver como é que tá ficando a fábrica, né? Fábrica, tá? Então vamos, ele tá me dando um erro aqui porque ele tá me dizendo aqui que na linha 31 Pizza Factory ele tava esperando um ponto e vírgula, né? Pizza Factory, linha 31, tá faltando bem aqui um ponto e vírgula aqui, tá bom? Vamos salvar para ver se era isso, né? Que tava com problema. Deixa eu ver. Aqui também tá faltando um ponto e vírgula, tá? Vamos salvar e tá lá, ó. Ele criou, né? O Pizza Factory pra gente, tá bom? Mas nós ainda não criamos nenhuma pizza, né? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Var dump, tá? E aí nós vamos colocar aqui, ó, fábrica, tá? Vamos lá, vamos criar uma comida. Então vamos colocar o 0, tá? Então vamos salvar. E aí ele tá criando para mim uma pizza de calabresa, tá? Agora vamos mudar para 1 e agora ele tá criando uma pizza de frango, né? E quando a gente não informa nada, né? E ele dá um erro, né? Porque ele tá precisando receber aqui, né? Ele recebe um erro aqui. Ele tá pedindo para receber um parâmetro aqui, mas eu vou colocar isso aqui, ó, como nulo, tá? Porque agora ele pode ser nulo, tá bom? Então aí, ó, pizza, quando o valor é igual a 0, né? Aqui ele tá entrando aqui, né? Nós vamos fazer o seguinte aqui, tá? Porque o nulo aqui, ele tá entrando aqui. Por que ele tá me dando esse erro aqui? Criar comida is not
compatible com o método. Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. ID, vamos salvar aqui. E aqui nós vamos dizer o seguinte, aqui nós vamos colocar um outro 3, por exemplo, né? Tá lá, então agora ele tá me retornando aqui um presunto, queijo e a pizza mista. Então, o factory é isso daqui, tá? No sistema, a gente vai, né? A gente vai criar uma fábrica de objetos, e à medida que a variação, nós queremos nós temos uma classe com várias variações, em vez da gente criar uma classe para cada variação, nós vamos criar, né, uma classe, uma fábrica daquela classe, e nela nós vamos colocar todas as variações, tá bom? Isso daqui é o factory, tá? Nós temos uma fábrica de pizzas aqui. Eu não preciso criar, né, 3 classes, né? Uma classe pizza queijo, uma classe pizza frango, uma classe pizza presunto queijo. Eu crio somente uma fábrica de pizzas e vou colocando as variações aí, tá legal? Esse aí é a fábrica é o factory, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? E muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.